Boa noite, estamos agora aqui para o vídeo estendido e não esquecendo de olhar o nosso canal, né? Peter Shaw Ronaldo Coutinho, se inscrever, acionar o sininho, o Peter mesma coisa. Já temos aqui o vídeo do Peter, que é segunda, quarta e sexta, Santa Catarina, os 3 vídeos das regiões do Brasil, domingo, segunda e quinta, e agora à noite o vídeo estendido. E aqui os nossos parceiros. Então não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho e dar um like no nosso canal. Então vamos aqui, ó. Em termos de chuva para os próximos 46 dias, está indicando grande parte do país, tirando aqui a parte sul, algumas áreas aqui do norte e nordeste, grande parte do país com chuvas acima ou bem acima do normal. Principalmente aqui o centro-norte do Pará, Amapá, as Guianas e o Suriname. Aqui o Amapá é muito bom, a região do Marajó, porque aqui está precisando de chuva. No centro-sul do Pará, talvez até ajude para dar um intervalozinho desse excesso de chuva para não ficar tão úmido. E isso vale aqui também para o centro-norte de Tocantins. Provavelmente esse veranico que pode ter aqui deve acontecer entre a segunda quinzena de novembro ou primeira quinzena de dezembro. Dentro desse período pode ter aí 10, 15, 20 dias com pouco ou nenhuma chuva nessa região aqui, que possa fazer com que a chuva fique abaixo do normal. A princípio, é possível que não dê tanto problema. Vai ficar um pouquinho aquele sinalzinho amarelo para algum possível problema nessa região aqui. Grande parte do Pará bom, a parte sul dá uma diminuída, principalmente aqui o sudeste. O Amazonas tem uma situação boa de chuva, Roraima, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, até aqui do centro-norte do Peru para cima, chuvas abaixo do normal, nos Andes também. Na selva peruana aqui, em direção ao Acre, em direção à Bolívia, a chuva é irregular. Aqui, ó, fica uma parte com ou em torno da média, acima da média, abaixo da média. O Acre, a chuva mais irregular. O sudoeste e oeste do Amazonas, mais irregular. Grande parte do Amazonas com chuvas bem acima da média. Rondônia também. O Mato Grosso, no geral, a chuva fica acima do normal. Pode ter alguma reduzida maior aqui no nordeste do estado. Nessas outras áreas, a princípio, desculpa, a situação é boa em termos de chuva, bastante assim acima do padrão, com intensidade, mas é bom que haja alguns períodos de pouca chuva nessa região aqui, porque senão daqui a pouco vai atrapalhar bastante o trato normal das lavouras, com a entrada, dificultando a entrada de máquinas, a parte de tratamento e adubações. O sul do Mato Grosso, que ainda está com uma certa irregularidade na chuva, começa a melhorar bem de agora para frente. Pantanal ainda fica devendo um pouco. O Goiás está indicando condições de tempo assim, com chuva bastante acima do normal, e o Tocantins com essa irregularidade. Bolívia, o centro-sul da Bolívia também com chuva acima, e o centro-norte do Paraguai. Aqui nessa área aqui a gente tem o que, ó? A parte centro-norte do Mato Grosso do Sul com boa chuva nos próximos, agora novembro, dezembro, e o centro-sul pode ter alguns períodos de irregularidade na chuva, tem que ficar um pouco atento nesse sentido. Paraná abaixo do normal, essa parte de São Paulo volta a melhorar um pouco, então esse período de chuva irregular em São Paulo pode não ser tão acentuado, mas um pouquinho de sinal amarelo para as lavouras aqui dessa região, lavouras anuais, cana, onde tiver, alguma coisa de café aqui nessa parte oeste, também a parte de cereais, enfim, pecuária, um pouquinho de atenção nessa região aqui. E na água, aqui na metade norte de São Paulo volta a ter períodos de bastante chuva, né, de agora novembro até final de dezembro. O sul de Minas, na parte do café, continua insistindo em chuva abaixo do normal e continua insistindo alguma chuva bem irregular nesse cantinho aqui de São Paulo e extremo oeste, extremo oeste do Rio de Janeiro. No litoral paulista, chuva normal acima. Pode atrapalhar um pouco o turismo. Triângulo Mineiro, grande parte de Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, norte do Rio, toda essa região aqui continua indicando chuvas bem volumosas no decorrer do novembro e dezembro. Pode ter intervalos de pouca chuva, mas dificilmente vão passar de 5, 10 dias. Um pouco mais aqui, ó, e talvez aqui na região de Serra do Rio. Mas nessa região aqui é bom tomar bastante atenção em relação a alagamentos, deslizamento, nível de rio, porque pode ter temporais, eventos fortes de chuva que venham trazer transtornos. Das capitais,
Goiânia, Brasília, BH, Vitória, Rio de Janeiro um pouco, até São Paulo, que já é tradicional. Dificilmente São Paulo passa sem ter algum problema nesse sentido. E aqui no norte do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, bastante atenção nesse sentido. Então, nessa área aqui, o excesso de chuva, a chuva mais frequente, pode atrapalhar também um bom andamento na parte de tratamento contra as doenças quando tem excesso de umidade e até mesmo a entrada de maquinário no solo, ficando muito úmido. E deixa a temperatura mais amena, né? Isso ajuda também nesse sentido a minimizar o calor. Tanto que as temperaturas estão indicando de normal abaixo da média em grande parte do país, praticamente quase que todo o país. Principalmente aqui o sudeste e essa região aqui. Aqui indica principalmente a chuva. Aqui chuva e entrada de massas de ar frio. Então aqui nós teremos aqui temperaturas bastante assim abaixo do normal, né? Indicando o quê? Problemas com chuva em excesso e também a questão de que a própria entrada de massas de ar frio, como está entrando agora, semana que vem, uma ou outra em dezembro, então fica um pouco mais frio entre o Espírito Santo, Rio, São Paulo, sul de Minas, não apenas pela chuva, mas também pela entrada de massas de ar frio, assim como aqui essa parte do sul, até o Mato Grosso do Sul, de vez em quando algumas quedas, assim como essa área aqui do Paraguai e Bolívia. Inclusive vamos ter alguns dias de um pouquinho de frio aqui em São Paulo, Espírito Santo, Rio, sul de Minas. Nessa semana, inclusive, a região da Grande São Paulo e o litoral paulista poderá ter tardes frias com máximas de 20, 19, 22 graus, mínimas aí entre 10 e 13 graus na Grande São Paulo, provavelmente ali entre quinta até o final de semana, então algumas quedas que vão chamar atenção. Isso incentiva o consumo de cafezinho, diminui o consumo de sorvete, diminui o consumo de bebidas frias, como refrigerante, cerveja, aumenta o consumo de bebidas quentes. O vestuário pode atrapalhar um pouquinho a venda de roupas de verão, mas ajuda nas roupas de meia estação. Então, ser criativo, que nessa semana e parte da semana que vem, os lojistas terem um pouco mais de criatividade e colocar um pouquinho mais de roupa de meia estação na vitrine, para aproveitar com alguma liquidação, para desovar mais algum estoque, enfim, alguma coisa nesse sentido também aproveitar. Atrapalha um pouco aqui o litoral em termos de praia na região, porque precisa realmente uma temperatura um pouco melhor para a gente aproveitar bem a praia. Então vamos ter altos e baixos nas temperaturas e períodos de chuva bem excessivo, principalmente nessa região aqui, que tem que tomar bastante cuidado pegando partes de São Paulo. Então as grandes cidades não têm escapatória, vão ter que conviver com alguns eventos de chuva forte nesse período. E algum friozinho meio fora de época também vai acontecer. Por enquanto não está indicando nenhum período assim longo de calor excessivo. Isso pode atrapalhar as vendas de ar-condicionado e ventiladores até o final do ano. Então vamos torcer que a gente tenha aí, pelo menos para a agricultura, uma situação melhor. Acompanhe o nosso canal, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho, se inscreva, acione o sininho, tem os diversos vídeos já feitos hoje, e mais esse e todos os nossos outros canais parceiros. Voltamos na quinta-feira, da Climaterra, Ronaldo Coutinho.